Hoje é dia de podcast e a nossa convidada é Joelma Monteiro. Ela que é mãe atípica, empresária, administradora e contadora. Seja bem-vinda, Joelma. Obrigada. Joelma, para que a gente possa começar, na realidade, o nosso podcast, nosso bate-papo aqui para os pessoal que estão em casa. Vamos começar. Quem é Joelma? Para que essas pessoas elas possam te conhecer melhor. Sei que tu vai trazer várias experiências aqui vividas, como é que foi, né, descobrir ser mãe atípica, mesmo sendo empresária, sendo administradora, contadora. Mas quem é Joelma? Joelma é uma pessoa inconformada com os rótulos que se colocavam nos meus filhos, de que não tinha jeito, de que era criação, de que eu não sabia criar, eu era mãe de primeira viagem. Então, eu fiquei inconformada e queria descobrir o que estava acontecendo com eles. E essa mãe inconformada é desde 2003 e que ainda não terminou, que ainda estou com de 17 anos. Então, e também uma mãe que não se conformou em abandonar tudo, em ser só mãe atípica. Porque mãe, ela também, para cuidar, ela precisa se cuidar. Então, onde entra o autocuidado. É como no avião, né? Primeiro coloca a máscara em você, para depois colocar no seu filho. Isso eu sempre tive em mente. Para poder ajudar meus filhos, eu tinha que ser forte, eu tinha que estudar o que estava acontecendo e agir. E Joelma como mulher, como esposa, como filha, como é que é essa Joelma? Pronto. Essa Joelma, eu me casei, os 3 filhos que eu tive é desse primeiro casamento. Me separei quando o mais novo tinha 6 meses, né, e me casei de novo. Ou seja, mãe atípica também é mulher. É mulher e precisa ser feliz, porque a vida é aqui e agora, né? Em relação quanto filha, eu sou uma pessoa dedicada a meus pais. Minha mãe tem Alzheimer, meu pai é diabético, requer alguns tratamentos, e eu estou sempre junto, porque o apoio maior é da família. Quando a família apoia, tudo facilita. Não só a família, né? Os amigos, a escola, os profissionais de saúde. Foram eles que me ajudaram muito. E como é que foi lidar, Joelma, com esse mundo atípico nos anos 2000? Sem internet, sem tanta informação. Quais foram os teus maiores desafios? Veja, eu me sentia como se eu estivesse num terremoto. Parecia que o chão se abria. Todo dia tinha um recadinho da escola. Seu filho só quer estar embaixo da mesa. Seu filho não interage. Seu filho não come. Você tem que botar ele de castigo. Tem que educar ele melhor para poder. Ele não tem limites. Isso para mim era um horror, porque em casa ele tinha os limites. Ele era hiperativo, mas a gente conseguia conversar com ele. E assim, eu não sabia em que profissional procurar. Eu perguntava ao pediatra dele, ele dizia, não, leva para um psicólogo. Levava para o psicólogo. Não, ele é normal, seu filho não tem nada. O problema é com você. Você não está dando limites ao seu filho. Eu digo, como não está dando limite? Aí tudo que ela orientava eu fazia. E aí, inconformada, como eu sempre fui, eu disse, olha, não está resolvendo, doutora, me diga, eu vou para uma segunda opção, para um segundo pediatra. Aí ele me indicou um neuro. Aí foi quando o neuro fez vários testes e identificou que ele era hiperativo, né? E foi diagnosticado TDAH. Mesmo assim, eu ainda não quis acreditar, né? Porque ele era hiperativo, mas tinha momentos em que ele focava. E tinha momentos que ele saía também do mundo da lua. Meu primeiro livro que eu li foi No Mundo da Lua. Eu acho que era Matos alguma coisa o nome. E eu fiquei inconformada. Aí eu fui para um psiquiatra, também indicado, e ela disse, não, ele tem ETEA. Aí o pai dele ficou indignado, não, esse meu filho não tem ETEA, não. Não sabia nem o que era, mas já disse logo que não tinha. Não é. O preconceito como é, né? Aí a gente começou a fazer um trabalho com vários profissionais. Aí entrou fono, entrou psicólogo, psicopedagogo, a escola. Eu fui na coordenação, levei o laudo. E
a escola estarrecida. A gente não sabe o que é isso. Então, aí eu só vi elas conversando. Então, fulano tem o mesmo comportamento. Vamos encaminhar também? Joelma, você pode dar uma palestra? Eu digo, vamos ajudar as mães. Eu quero ajudar. Mas você vai ajudar mesmo as mães que rotularam seus filhos? Eu digo, vou. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Porque tinha aquelas rivalidades, né? Aqueles empurrões, aquelas brigas, aquelas mordidas. E veja o quanto o o conhecimento é isolamento. importante, né? Muito. O conhecimento e também você aceitar a situação, procurar melhorar e mais, entender que o outro está fazendo aquele comportamento porque também está precisando de ajuda. É muito fácil a gente rotular e dizer alguma coisa e não ir atrás de ajudar. Então, eu juntei, a gente ia até criar na época um instituto. Então, entrou psiquiatra, neuro, pedagogo, fono, e nós fizemos vários eventos. O grande evento foi no HR, no auditório do Hospital da Restauração, com 400 pessoas. Foi muito bom. E aí fizemos em outros colégios e no colégio também que os meninos estudavam. É interessante a fala que tu traz essa história, que do ser humano, a gente quer julgar no lugar de ajudar, Isso. né? A gente acha que julgando está ajudando. Então, que as pessoas elas possam, eu sempre digo assim, que o conhecimento ele é libertador, e se existe preconceito é porque está existindo a falta desse conhecimento, Isso. né? Dessa busca dessa informação. Então, cabe a mim, cabe a você, a qualquer pessoa, como cidadão, ir em busca desse conhecimento, para que a gente possa ter menos preconceito durante a vida, não só nesse mundo atípico, mas no contexto geral, diante da sociedade. Exatamente. Você falou que tem 3 filhos. Isso, né? 3 filhos. Todos 3 são atípicos ou tem atípico e típico? Tem atípico e típico. O do meio é típico. E o mais novo é atípico também. Tu poderia falar um pouquinho assim, porque a gente sabe que o mundo atípico, a criança, em si, nós indivíduos somos, né, diferentes um do outro. Sim, sim. No mundo atípico funciona do mesmo jeito e a gente também não tem uma receita de bolo para o tratamento. Mas como foi observado por você, né, com o exemplo que você tinha do seu primeiro filho e do seu último filho, no caso, do terceiro filho? Veja assim, cada ser é um ser, né, diferente, como você falou. E assim, a questão desse outro filho já era a questão de alfabetização. E diziam que ele tinha alguma dificuldade no processamento auditivo. Não é que ele não escutasse, ele escutava, mas ele não processava. Eles estudavam numa escola tradicional, muito boa, mas que não tinha esse preparo. Por mais que, na minha época, eu tivesse dado todo suporte, orientado as coordenações, sabe? Mas, mesmo assim, eles eram como se fosse um novo caso, porque não eram as mesmas características dos outros. E aí a escola reprovou ele, não passou ele para o primeiro ano, né? Que na época era o primeiro ano, na alfabetização. E aí eu achei melhor tirar ele dessa escola e colocar em outra escola. E nessa escola foi quando eu realmente, praticamente me mudei para a escola, sabe? Porque, assim, eu queria meu filho saber ler, eu queria que ele pudesse escrever cursiva ou bastão, eu queria que ele interagisse com o mundo. E aí eu conversei com a diretoria, conversei com coordenação, professora, terminava a aula, a professora ficava com a gente. Olha, é lindo o apoio que essa escola deu, sabe? Eu gostaria até de dizer e agradecer. Sim, fica à vontade. Agradecer a escola auxiliadora. Nossa Hora de Luz também tem uma coordenação que a Soraya, que também deu muito apoio. Mas aí cada escola tem sua limitação. Então, assim, eu tirava foto do quadro das tarefas e à tarde eu ia ensinar ele. Ele ia transcrever tudo que estava no quadro, porque ele não tinha a rapidez que os colegas tinham. E, por incrível que pareça, ele dizia assim, olha, eu não quero prova diferente. E eu sempre incentivei meus filhos à superação, a entender que todos nós temos dificuldades e que a gente consegue superar com força de vontade, com acompanhamento, com profissionais, com a escola.
e com uma mãe que é louca como eu, que realmente me mudou para a escola. Para você ter uma ideia, eu estava sem trabalho e eu vi uma oportunidade na escola para poder ter uma renda, porque no momento eu estava separada e dependendo dos meus pais. Eu comecei a fazer adereços para as fantasias da escola. Eu fazia sanfona na escola, eu fazia as roupas para os eventos de final de ano, e aí praticamente eu fiz uma empresa para trabalhar com isso. E assim, eu queria estar junto dele, eu queria estar, no momento em que eu ia fazer a medição da roupa daquela criança, eu começava a botar os dois para interagir. Por quê? Porque ele vagava o colégio todinho, sem ninguém, sem um colega. E aí, nesse movimento de estar, eu sempre dizia, olha, mas amanhã já me mediu. Eu digo, não, meu filho, me ajuda aqui. Aí eu começava a interagir. No recreio, olha, a escola toda vibrava quando eu via ele com alguém. Aí uma escola trazia outro coleguinha, levava lá e botava ele lá junto. E assim, foi uma coisa assim muito emocionante. E o importante que eu quero dizer, como o apoio, a rede de apoio nos faz sentir fortes e transmite isso para a criança, para que a criança se supere. Porque a criança, para a gente é difícil, mas para ela é uma coisa muito mais difícil. Porque ela cresce ouvindo, você é diferente, você não consegue nada, você é burro. E é mais difícil quando eles já estão na época de se autoconhecer, né? Quando eles começam a se enxergar. Então, eu acho que é o processo mais difícil para eles, quando eles começam a ver que eles mesmos são diferentes. Porque até o momento que eles não conseguem entender isso, eles ficam vendo, só achando assim, o que está acontecendo? Mas a partir do momento que eles conseguem se ver, conseguem se identificando, eu acho que essas emoções, elas são, né, mais pontuais. Isso, né? E grava, né? Fica gravado no inconsciente. Começam, e assim, realmente, não só as senhoras, você, Joelma, como mãe, mas sim a escola, por mesmo, veja, o primeiro exemplo que você deu, que eles não sabiam o que era, né, lá nos anos 2000, mas assim, mesmo assim, eles não, Joelma, venha, você ajuda as outras mães, então assim, esse olhar empático, para que realmente possa existir a inclusão, né, porque a partir do momento que você diz assim, para mim era importante que chegasse outros colegas, isso aí é uma inclusão, né? Um olhar de inclusão. E a gente sabe que a socialização para eles é difícil. Né? A parte de comunicação, socialização, para eles é difícil. Então é muito importante, foi muito importante esse olhar que você teve como mãe. Nesse período, né, você falou que também ficou sem trabalhar, como é que ficou... como é que era essa Joelma profissional nessa época e como é essa Joelma profissional hoje? Pronto, nessa fase, aí chegou a pandemia, né? E aí foi quando essa minha oportunidade de negócio caiu por terra. E aí eu fui chamada para trabalhar, porque aí eu comecei a soltar meus currículos, né? E aí eu fui chamada para trabalhar em Garanhuns. E olhe, eu fiquei numa dúvida horrível. E aí é por isso que eu digo assim, a gente também não pode se anular totalmente. Eu precisava dar o suporte do meu filho financeiramente e precisava também me reerguer profissionalmente. Então, eu fui sozinha trabalhar em Garanhuns, numa UPA, né, e fiquei lá 2 anos e meio. Só que eu vinha todo final de semana, eu ligava à noite para ele, tinha psicólogo, eu falava com o psicólogo, meus pais estavam, meus outros filhos estavam também, o pai também mora em Recife. Então, assim, ele não ficou sem suporte. E, assim, qualquer coisinha, meu chefe já dizia, ó, Gelma, qualquer problema, pegue seu carro e vá-se embora. Mas eu precisava também respirar e crescer profissionalmente. E aí foi quando eu pedi transferência, aí vim trabalhar em Carpina, e depois de Carpina voltei para cá e abri a Planeja, a assessoria contábil e financeira, que é um trabalho em que eu consigo administrar, meus horários ficam mais flexíveis.
E também eu estou num trabalho de desenvolvimento de pessoas, de famílias, de mães atípicas, para ajudar elas a encontrar o seu propósito. Com ferramentas de coaching, né, que a gente consegue trabalhar e que elas conseguem se reencontrar. E que é importantíssimo para elas, né? Uhum. Porque nós como indivíduos, muitas das vezes, quando a gente perde o foco, o objetivo ali, o direcionamento, a gente se perde. Se perde. Né? Imagina uma mãe que traz consigo todo dia vários desafios, então essa probabilidade de se perder é maior. Né? E ter alguém que possa ajudar e que tenha a experiência de vivência com aquilo ali, que viveu, né? E numa época até que não tinha informação suficiente. Eu creio que nesse teu filho mais novo, a informação já era diferente, né? O tratamento também já era diferente. Como é que tu pode trazer um pouco também essa mudança de tratamento, de olhar dentro dessa inclusão? Nos anos lá de 2000 para 2017? 2019, mais 19, ou menos isso, pronto, mais ou menos. 2021, então, assim, isso. Como é que foi esse olhar, assim, dentro da própria informação mesmo social, sabe? Veja, o que eu posso te falar, assim, na época do meu outro filho, a medicação era a principal forma de tratar. Então, Vinha muito forte, né? Era. É isso muito aqui forte. e tá bom, e dá limites em casa. Em casa. Muito forte. Teve uma vez que ele ficou totalmente dopado. Ele não sabia onde é que ele estava. E eu digo, não, vou voltar lá para fazer o desmame. Tem alguma coisa que não está funcionando, né? Exatamente. Já nesse outro tratamento, aí entrou psicopedagogo, entrou atividade física, imprescindível. Ele hoje faz musculação todos os dias. Melhorou muito a autoestima dele, sabe? E assim, e a interação com os colegas, ele começar a sair com os colegas, chamar os colegas em casa. Ele tem um coleguinha que ele é TEA, e ele já está no nível mais avançado, mas ele participa, ele sente o calor humano dos colegas, e todos se respeitam. Então, assim, isso é muito importante. Assim, você sai em que medicação vai resolver tudo, e você vai para o outro em que a medicação é apenas um suporte para poder estabilizar. Estabilizou, você entra com as outras. Ele fez até Tai Chi Chuan. Meditação é importante. Mas porque assim, eu costumo muito falar aqui que a parte da integralização, sabe, é importante, não só dessa parte multidisciplinar, mas trazer essa integralização mesmo, até da família, a gente coloca aqui, né? O quanto que é importante cuidar de quem cuida também, eu coloco muito mães, porque infelizmente, são elas que estão ali, né, enfrentam ali no campo de batalha, porque muitas são abandonadas. Então, assim, eu trago muito isso, né, do cuidar com as mães, de tratar também delas se sentirem importantes, saber que são mães, que são mulheres, que são profissionais, né, trazer toda essa parte do cuidado mesmo com elas, para que elas possam acolher melhor seus filhos, e daí poder fazer um tratamento mais eficaz, com mais consciência, e até mesmo, eu costumo dizer, com mais amor e acolhimento, né? Porque quando a gente se entende, quando a gente se ama, a gente transborda isso para o outro, né? Então, vai transbordar para o nosso filho, para o nosso redor. A negação, né? Negar o problema do filho é um fator que prejudica o tratamento. Eu vi muitas mães que, não, meu filho não tem isso, vocês estão ficando loucos. E assim, isso só posterga e causa mais sofrimento. Tudo bem, você não concordar, você pega uma segunda opinião, você avalia, né? Você estuda, vai atrás. Mas assim, você simplesmente fechar o olho. Eu costumo dizer que até isso se chama responsabilidade, né? A gente tem também algo que a gente pode pontuar, que é essa falta de responsabilidade, né? E às vezes colocar a sua responsabilidade no outro, que a gente vê, eu estou vendo muito isso, sabe, dentro de consultório. Os pais, eles querem, não estou generalizando, claro, né? Mas lógico. A gente vê muito isso crescendo, de que colocar a responsabilidade no profissional. O
profissional é tudo aquilo que você falou, é o remédio profissional, a Isso. sociedade, a família. Então, não é a responsabilidade, não é o profissional, Não. né? Não é a medicação. É um conjunto, são todos. São todos. Né? E o mais importante, agora eu falo como profissional, são os pais. Isso. Né? É o meio que aquela criança vive. Verdade. Então, assim, como é que está sendo o meio dessa criança? É muito importante mesmo. E, sim, quando você tem irmãos, né, que ele tinha os irmãos e o do meio não era, conversei com ele, expliquei, e ele apoiou, sabe? E ele entendeu, ainda entende até hoje. Ele entende e trata com carinho. Ele diz, Arthur é massa, Arthur é demais. A gente vibra, sabe? E a gente, assim, é uma família que acorda de manhã, um toca violino, o outro toca violão, sabe? Ele toca teclado. Então, a música está nas nossas vidas. Porque existe uma coisa muito importante, que é a união, que é a família. E a família pode tudo. Não só, mas a família junto com a escola, com o profissional, todo mundo de mão dada. E foi isso que eu procurei. Eu digo, olha, eu sozinha não vou conseguir. Mas vem cá, vou procurar as pessoas certas. Escola, me dá aqui sua mãozinha. Fui até a diretora. Mas é importante. Aí saí juntando e hoje, assim, eu quero cada vez mais ajudar. Porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Porque, assim, teve momentos muito difíceis na minha vida. Você ouvir que seu filho não vai conseguir nada. Inclusive, eu ia perguntar a idade deles e hoje como é que eles estão, né? Assim, Sim. Principalmente o mais velho, que passou por toda essa dificuldade, né? Como é que ele está hoje, se ele se formou, qual a profissão, se ele trabalha. Porque isso também é importante que a gente, né, deixe para o pessoal em casa. Porque, às vezes, as mães, os pais, os familiares, em geral, limitam muito aquela criança, né? E esquece que elas vão crescer. Vão crescer. Né? E precisam, porque cada um tem sua habilidade, tem sua, né, que ele pode ser desenvolvido e pode voltar, pode trabalhar normalmente. Mas olha, eu vou lhe dizer, o meu mais velho, ele tem 28 anos, ele é formado em engenharia da computação, trabalha numa empresa, recebe em dólar, o pessoal fica dizendo, ele é o mais rico da família. E assim, e eu digo com muito orgulho, aquele menino em que era desacreditado e chegar onde chegou, isso é uma alegria que não tem tamanho. O outro, ele vai viajar agora. O do meio faz engenharia também já trabalha em TI, mas ele não é atípico. E o outro, mais novo, ele tem 17 anos e está viajando agora para São Paulo, passou na Olimpíada de História e a fase vai ser lá. Então, para uma mãe, me diga, o que é que eu quero mais dessa vida? Só gratidão, agradecer. Né? E ser mulher, como sempre fui. Exatamente. Né? E mostrar às outras pessoas que todo mundo consegue. Né? E que tem, no decorrer dessa jornada, existem os desafios. E faz parte para a nossa evolução. Às vezes a gente quer uma receita, quer uma fórmula, e isso não existe. Cada um passa, né, o que tem que passar para evoluir, para crescer como indivíduo. E uma coisa muito importante é assim, que cada pessoa tem as suas habilidades. Então, assim, desenvolver a habilidade do seu filho, querer que ele seja um engenheiro de informática, né? Não, talvez ele não tenha essa habilidade, mas ele tem outra, porque é a melhor para ele. Porque às vezes a gente também idealiza uma coisa para um filho, mesmo sendo típico ou atípico, não importa. Eu mesmo, por meu pai, ia ser doutora. Né? Daí você tira. Eu me lembrei agora, desculpa, mas eu me lembrei agora do meu filho. Ele tem 6 anos. Aí isso foi meu esposo contando, que ele vinha com meu esposo no carro e tal. Aí disse assim, ô pai, o senhor quer que eu seja o quê quando crescer? Aí eu me lembrei agora da história. Aí disse assim, aí o pai dele disse, você vai ser o que você quiser. Aí só que desde pequenininho, sei lá, 2, 3 anos, que ele quer ser policial. Aí disse, então eu vou ser policial. Aí meu marido, logo policial, você vai ser policial, tem certeza? O senhor acabou de dizer que eu podia ser o que eu quisesse ser. Então, assim, né? Mas é isso, é muito isso que você trouxe mesmo. Às vezes a gente idealiza algo que, que não é aquilo.
né? Então, a gente Isso. tem que idealizar aquilo que faz sentido, que é o que realmente é a habilidade que aquela pessoa tem. Então, se eu tenho uma habilidade de ser aquilo ali, então que eu incentive aquilo ali, para que seja típico ou atípico, né? E respeitar a escolha do outro é importante, né? E não ter medo, porque a gente cria filho para o mundo. A gente não vai botar ele embaixo das asas e deixar que eles vão crescer. Eles precisam crescer e precisam ganhar o mundo, ganhar a sua vida, né? Eles são seres humanos como nós somos. E às vezes a mãe quer protegê-los. Não é por maldade, é proteção. Sim. Né? Só que achando que está fazendo o melhor possível, né? É verdade. É isso. Joelma, a gente voltando um pouquinho para o diagnóstico, né? Lá em 2000 e hoje, o que é que tu pode trazer? E até mesmo a importância desse diagnóstico, como é que deve ser visto pelos pais, pela sociedade? Pronto, o diagnóstico, às vezes, ele serve como uma resposta para um pai que quer se livrar, que quer colocar a responsabilidade. Pronto, já tenho o diagnóstico, vou medicar e vou deixar que os médicos e a escola vai tomar conta. Para mim, diagnóstico é para poder buscar o melhor tratamento. E antes do tratamento, eu tenho que participar até chegar o diagnóstico. Não é ele que vai me limitar. Eu vou acolher essa criança, como eu acolhi meu filho, tentar entender, estudei, busquei, independente do diagnóstico. O diagnóstico, eles se cruzam. Tem as comorbidades que de um e outro se complementam. Então, eu atuava nessa comorbidade antes mesmo de saber o diagnóstico. Isso é importante. Diagnóstico não é o fim, não é a resposta, não é o finalmente, pronto, estou com o diagnóstico, está resolvido o problema. Não, é um começo. E que esse começo pode ser bem antes, porque reduz os prejuízos. Eu costumo dizer que o diagnóstico é para você ser melhor tratado. Perfeito. Né? Perfeito. Você vai começar o tratamento correto. Perfeito. Né? Então, assim, eu sempre costumo dizer isso, que diagnóstico é isso, veio para isso, mas que a gente tem que tratar pontual ali a necessidade daquela criança. Se eu não tenho um diagnóstico, tudo bem, mas qual é ali a dificuldade daquela criança? O que é que aquela criança ou aquele jovem, adulto está precisando naquele momento? Eu digo isso por uma experiência que eu tive com meu filho também, né? Ele faz terapia desde 2, 3 anos de idade e ele nunca tinha sido diagnosticado, mas eu via algo pontual que ele precisava ali. E hoje, recentemente, acho que no começo do ano ele foi diagnosticado, mas se eu tivesse esperado até fechar um diagnóstico, como é que seria? Então, assim, hoje, claro, muita coisa que ele fazia, hoje está sendo pontuado naquilo ali que fechou o diagnóstico. Então, ele está sendo melhor tratado. Mas ele sempre foi tratado com a necessidade ali momentânea que ele precisava. Então, que as mães, elas possam também ter esse olhar, que é muito importante, né? Não vai ser um diagnóstico que vai dizer o que o meu filho vai ser ou deixar de ser. Eu só vou saber fazer se ele tiver um diagnóstico. Não. A gente tem que pontuar a necessidade daquela criança, daquele jovem ou adulto. Exatamente. Eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite e poder contribuir a tua experiência, a tua história com todas essas mães, esse pessoal que está nos assistindo. E queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal que está em casa, em especial para essas mães, né, que a gente sabe que não é fácil, é difícil, a gente não pode também trazer uma coisa que é lindo, mas também que não é impossível, né? Então, o que é que você pode deixar para o pessoal que está em casa? Que lute pelo seu filho, que lute por você. Porque se eu não tivesse lutado, meu filho hoje não seria engenheiro de computação e não estaria trabalhando numa empresa multinacional. E o outro participou da Olimpíadas e passou e está indo para São Paulo. Se eu fosse ouvir os comentários dos outros, né, de que eles não teriam sucesso, eles hoje estariam totalmente, como é que eu posso dizer, em casa como deficientes. E eles não são. Eles são diferentes e a gente tem que saber aproveitar a habilidade de cada um deles.
e que me coloco também à disposição, sabe? Eu acho que quem puder pode me seguir, pode perguntar, eu estou à disposição para ajudar, porque a gente precisa juntar forças, porque não é fácil. É como eu disse, eu vivi um terremoto e pouco tempo depois eu vivi outro, né? E sobrevivi e refiz minha vida, reconstruí, saí de um casamento, tudo, minha gente, que você imaginar, passei. Mas eu estou aqui conversando e dizendo que isso é possível. Só depende de você. Muito obrigada. E eu queria complementar, para que a gente pudesse encerrar esse nosso podcast, de que o autismo é um espectro, né? Então não adianta a gente rotular como um deficiente, não adianta rotular como uma doença, mas sim como um funcionamento. Então vamos descobrir dentro desse funcionamento do que ele é capaz e poder assim ajudar. Conto com vocês no nosso próximo podcast. Até lá!